Salve, querido publicistante, tudo tranquilo com você, com a sua pesquisa? Já foi conversar com aquele seu familiar, com aquele antepassado que você marcou de conversar ou você pretende conversar e ainda não foi? Não vai perder a oportunidade, a gente já falou sobre isso em alguns vídeos, não perca essa oportunidade, beleza? Eu, por exemplo, estou precisando ir conversar com algumas pessoas. E como eu vejo essas conversas, esses relatos de histórias orais, das experiências dos nossos antepassados, eu imagino sempre da seguinte maneira, que eu estou observando determinada pessoa que está sendo comentada, ou determinado fato histórico, circunstância da nossa história, através de um determinado prisma. Como assim? Aquela pessoa que a gente está conversando, uma tia-avó, uma avó, uma bisavó, ela está relatando diversas histórias. Só que essas histórias, a não ser que não sejam delas, que ela ouviu de outras pessoas e ela está simplesmente repassando, não estou incluindo essas. Aquelas histórias que ela viveu, aquelas histórias que ela presenciou. Então ela está contando, você está conversando com a sua avó sobre a avó dela. E ela está contando de experiências dela, de lembranças que ela teve, de situações. E esses fatos são o olhar que aquela pessoa, no caso a sua avó, teve sobre determinada situação. Que se você conversar com outro parente, outro familiar, uma tia-avó, por exemplo, uma irmã dela, você pode ter situações distintas. Ou você pode ter olhares diferentes sobre tal pessoa. Então você escuta assim: ah, fulana de tal, ela era supersticiosa. Ah, fulana de tal, ela era muito braba. Fulana de tal era muito chata. Vamos imaginar algumas situações aqui. E de repente você conversa com uma outra pessoa e essa pessoa olha assim: nossa, ela era muito querida. Nossa, ela era fantástica, ela era calma. Aí você olha assim: meu Deus, mas estão falando da mesma pessoa, será, né? Porque uma hora falam que ela era extremamente braba. E por outro lado você olha assim: nossa, ela era calma, ela era tranquila. Mas não é a mesma pessoa, acho que eu tô conversando errado. Acho que elas não entenderam de quem que eu tô conversando, né? Você fica naquela dúvida, né? Aí você olha assim: não, peraí. Pra aquela pessoa, pra uma avó, por exemplo, ela representou de tal forma, ela foi braba, ela foi má, não foi uma pessoa agradável. Mas pra irmã dela, que de repente conviveu menos, vamos imaginar uma outra situação, ou conviveu mais, enfim, são situações diferentes. Para aquela pessoa, ela foi muito carinhosa, foi bondosa, ela acolhia demais. Então, quando a gente está relatando sobre determinados aspectos, por isso que é importante relatar da onde a gente consegue as fontes da pesquisa, né? Então, a gente está falando que determinada pessoa que conviveu com fulano de tal relatava que ela era uma pessoa difícil de lidar tudo. Mas enfim, por outro lado, a gente pode ter outras circunstâncias tão interessantes quanto. E sempre quando eu falo desse assunto, eu lembro de uma situação que ainda eu não consegui resolver dentro da minha própria pesquisa sobre o meu avô paterno, que mesmo sendo uma situação mais direta, um evento mais direto, ainda não foi resolvido, que é o fato de ele participou ou não da Primeira Guerra Mundial, meu avô, pelo exército austro-húngaro. Porque a minha tia, minha mãe, outras pessoas mais próximas do meu cotidiano atualmente, relatam que sim, que inclusive ele perdeu 3 dedos numa granada, que quando ele estava entrincheirado eles comiam ratos. Enfim, é uma história comum. Só que quando eu fui conversar com uma tia-avó minha, que foi criada por ele logo que ele veio para o Brasil, antes da minha tia nascer, por exemplo, ela relata que não, ele nunca lutou na Primeira Guerra Mundial. Ele trabalhava como um guarda florestal. Enfim, eu ainda não tive evidências nem de um lado, nem de outro, que possam me dar uma certeza e cravar. Eu tenho indícios, conversando, por exemplo, em grupos de Facebook sobre militaria austro-húngaro, teve gente falando isso, né? Que o uniforme que ele está usando aqui nessa foto aqui é justamente do pessoal que era esse guarda florestal lá na Áustria. Então ficam indícios tanto de um lado quanto de outro e eu não consegui definir. O que eu faço?
eu mantenho essas duas fontes. Eu não posso descartar uma, eu vou utilizar dessa fonte que diz que ele participou da Primeira Guerra Mundial, porque afinal de contas é minha tia, a minha mãe contando, outras pessoas, e eu vou ignorar esse outro fato aqui que é tão relevante quanto, porque foi a menina que foi criada aqui no Brasil pelo meu avô. Então, são duas fontes. Enquanto eu não conseguir determinar qual é a verdade, porque afinal de contas, ou ele lutou ou ele não lutou. Não tem como ele lutar e não lutar ao mesmo tempo, né? Meu avô não é a história do gato de Schrödinger, que ele lutou e não lutou ao mesmo tempo. Não dá pra fazer isso. Então eu preciso tentar descobrir de alguma forma para onde essa história vai. E mesmo que a partir do momento que eu descubra para onde essa história vá, então vamos imaginar que realmente ele lutou na Primeira Guerra Mundial. Aí eu vou tentar entender o porquê aquela minha tia-avó falou que ele não lutou. Eu vou escutar os áudios novamente, eu vou rever os fatos que eu tenho que ela me contou, para tentar, mas o que será que ela quis dizer então? Será que ela entendeu errado quando ela escutou essas histórias? Será que meu avô contou para ela que não havia lutado e lutou? Por que será? Não sei. O fato é, não descarte as suas fontes, com hipótese alguma. São versões diferentes, olhando para o mesmo objeto. É um prisma que você tem diversas facetas, e as pessoas olham pelos lados diferentes dessa faceta. E isso é importante dentro da pesquisa. Não inutilize, não ignore um desses lados. Eu não tenho muito o costume de pedir aqui no canal para você deixar o seu like, para você comentar, mas eu te peço para que você deixe o seu like no vídeo se você gostou dele, comente sobre o assunto desse vídeo, dos demais vídeos abordados, porque isso ajuda o canal a crescer. E isso ajuda a divulgação da genealogia através desse canal. Bem como também, se você tiver interesse em se tornar membro do canal, existe uma opção aqui do lado de inscrição, que você pode ver as opções ali e ajudar financeiramente na contribuição dessa divulgação do canal da genealogia. Um grande abraço.